E aí, gente, sejam bem-vindos ao nível 7. Eu sou o Christian e esse é o especial de um ano do Chrono Marvel. No episódio de hoje, acompanharemos a linha completa do CM, passando por todos os filmes, séries, webséries e curtas, totalmente sem spoilers. Por isso, alguns filmes vão ter esse aviso aqui para você não assistir as cenas pós-créditos. Se você quiser assistir, assista. Mas se essa é a primeira vez que você está acompanhando o universo, é melhor você deixar para ver em algum momento mais tarde, porque senão pode ter alguma trama que já vai ser revelada antes da hora. Para ficar tudo, digamos que alinhado, eu recomendo que você acompanhe essa lista. E lembrando, essa linha eu montei a partir de ver e rever várias vezes todo o Semi por vários anos. É sério, eu tenho até um caderninho onde eu anotei tudo por esses vários anos. Então, ela não é oficial, mas é a forma que eu acho mais, digamos que adequada para assistir o universo. Então, se você tem alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários para a gente discutir sobre. Então aproveitem o vídeo que eu serei seu guia através dessa linha do tempo sagrado. Chronoverso apresenta Chronomarco especial de um ano, a linha do tempo sagrado. Durante a Segunda Guerra Mundial, vemos o franzino Steve Rogers se voluntariar para participar de um programa experimental que o transforma no super-soldado conhecido como Capitão América, lutando diretamente contra a Hydra. Após a Segunda Guerra Mundial, a agente Peggy Carter luta contra o ceticismo dentro da Reserva Científica Estratégica e assume uma missão por conta própria. Estamos em 1946 e Peggy Carter se vê presa no trabalho administrativo quando preferiria estar de volta ao campo, colocando suas vastas habilidades em jogo e derrubando os bandidos, principalmente a ameaça do Leviatã. Dedicada à luta contra as novas ameaças da era atômica, a agente Carter viaja de Nova York a Los Angeles para sua missão mais perigosa e bizarra até então, percebendo que as luzes brilhantes de Hollywood do pós-guerra mascaram uma sinistra ameaça. Situado nos anos 90, vemos a jornada de Carol Danvers enquanto ela se torna uma das heroínas mais poderosas do universo. Quando a guerra Kree-Skrull chega à Terra, Danvers reencontra velhos amigos e conhece novos aliados com a SHIELD. Vemos o início da história de Tony Stark, um gênio bilionário playboy e filantropo que é sequestrado e constrói uma armadura de alta tecnologia para fugir. Quando ele descobre uma trama nefasta dentro de suas empresas, ele veste sua armadura para proteger o mundo como o Homem de Ferro. Uma grande semana começa, com o mundo ciente de quem é o Homem de Ferro. Tony Stark enfrenta a pressão de todos os lados para compartilhar as tecnologias com os militares. Relutante, Tony alia-se a SHIELD e, com a ajuda de seu amigo Rhodes, agora como máquina de combate, confronta uma nova velha ameaça. A caminho do Novo México e de um misterioso objeto, Phil Coulson impede um assalto a um posto de gasolina. Como filho de Odin, Thor herdará o trono de Asgard. No entanto, os gigantes de gelo entram no palácio e Thor busca vingança de forma imprudente. Como punição, Odin bane Thor para a Terra. Enquanto Loki arma suas trapaças em Asgard, Thor, agora destituído de seus poderes, enfrenta uma grande ameaça. O cientista Bruce Banner procura por uma cura para a radiação gama que transformou ele no Hulk. Enquanto luta com os segredos que levaram à criação do Hulk, um novo adversário monstruoso surge. Entre os eventos dessa grande semana, os agentes Phil Coulson e Jasper Sitwell conspiram para manter Emil Blonsky fora da iniciativa Vingadores. Aqui é o momento você pode assistir a cena pós-crédito de Capitão América, o primeiro Vingador, antes do filme dos Vingadores. Quando um inimigo inesperado retorna, Nick Fury, diretor da SHIELD, precisa de uma equipe para tirar o mundo da beira do desastre e recruta Homem de Ferro, o Incrível Hulk, Thor, Capitão América, Gavião Arqueiro e Viúva Negra para vingarem a Terra. Um casal encontra uma arma Chitauri após a Batalha de Nova York e a usam para roubos até serem interceptados pela SHIELD. Tony Stark segue abalado com os eventos da Batalha de Nova York, mas quando seu mundo pessoal é desfeito pelas mãos de um novo inimigo, ele é deixado para sobreviver por seus próprios dispositivos, contando com sua engenhosidade e instintos para proteger aqueles mais próximos a ele. O agente Phil Coulson retorna a SHIELD e reúne uma pequena equipe de agentes altamente treinada para lidar com os casos que ainda não foram classificados. Após sua vinda à Terra, Thor luta para restaurar a ordem nos Nove Reinos, quando os eventos da Convergência começam e uma raça ancestral liderada pelo vingativo Malekith retorna para mergulhar o universo de volta na escuridão. Arrumando a bagunça deixada na Terra pela Convergência, os agentes da SHIELD seguem missões enquanto investigam as tramas do Projeto Centopeia e a ameaça do Clarividente. Após ser cúmplice das ações contra o Homem de Ferro, Trevor Slattery é um infame ícone dentro da cadeia,
e retoma sua trajetória enquanto participa de um documentário. A luta contra o Clarividente continua, enquanto os segredos são revelados, uma antiga aliada retorna e a verdadeira ameaça surge dentro da própria SHIELD. Steve Rogers, o Capitão América, une forças com a Viúva Negra e com um novo aliado, o Falcão, para expor uma conspiração contra a segurança mundial, quando eles encontram um inimigo inesperado e familiar, o Soldado Invernal. Com a revelação da Hydra dentro da agência, os agentes da SHIELD não sabem quem confiar, quando uma traição acontece e o perigo do Clarividente é cada vez maior. Phil Coulson, agora diretor da SHIELD, reúne novos operativos para reprimir a crescente ameaça da Hydra, liderada por Daniel Whitehall, quando um misterioso obelisco surge e uma estranha inscrição aparece em todo lugar. O ousado aventureiro Peter Quill, o Senhor das Estrelas, encontra um orbe misterioso com o poder para destruir toda a galáxia. Relutantes, Quill, Gamora, Drax, Rocket e Groot se unem e fazem o seu melhor para reunir seus desorganizados rivais para uma desesperada resistência, com o destino da galáxia em jogo. A SHIELD mantém um agente infiltrado na Hydra enquanto monitoram a pesquisa de um misterioso objeto, e um jovem inocente torna-se uma ameaça em potencial. Os Guardiões da Galáxia devem lutar para manterem-se unidos como uma família, enquanto desvendam os mistérios da verdadeira linhagem de Peter Quill, com antigos inimigos se tornando novos aliados. Em uma missão para aprenderem mais sobre os segredos da inscrição misteriosa, Coulson e May se infiltram em uma festa enquanto os agentes são atacados por um inimigo disfarçado. Advogado de dia e vigilante à noite, Matt Murdock e sua nova prática jurídica encontram desafios num caso de assassinato vinculado a um sindicato do crime corporativo. O disfarce dentro da Hydra é comprometido e a SHIELD precisa resgatar seu infiltrado enquanto o passado de Sky está cada vez mais próximo. Matt Murdock, que em um trágico acidente ficou cego quando criança, mas foi imbuído de sentidos extraordinários, enfrenta o crime em Hell's Kitchen, Nova York, lutando contra a injustiça como advogado e vigilante, enquanto um esquema criminoso toma conta da cidade. O mundo se volta contra a SHIELD, quando a Hydra, disfarçada, ataca as Nações Unidas utilizando armas criadas a partir do obelisco. Desde que sua curta passagem como super-heroína terminou em tragédia, Jessica Jones tem reconstruído sua vida pessoal e carreira como uma detetive particular mal-humorada em Hell's Kitchen, até que seu maior trauma volta para assombrá-la. A SHIELD investiga estranhos assassinatos com as inscrições que Coulson tem visto em todo lugar, enquanto a verdade sobre elas é revelada. Um novo caso exige atenção enquanto Jessica tenta descobrir quem a está espionando para Killgrave, assim como um inesperado aliado se une contra esta controladora ameaça. No passado, anjos azuis vieram do céu para mudarem a raça humana, e agora os agentes da SHIELD enfrentam as consequências das ações antes que a Hydra tome esse poder para si. Luke Cage contrata Jessica Jones para ajudá-lo em um caso que vai revelar a verdade sobre seu passado, enquanto Jessica usa de um plano desesperado para impedir Killgrave. No pior momento possível, a SHIELD se divide em duas, ao mesmo tempo que Cole, o pai de Sky, enfrenta os agentes, enquanto a Hydra segue com seus planos e todos tentam entender o que é essa nova raça de poderosos. Reviravoltas acontecem e chega o momento de Jessica Jones enfrentar de vez Killgrave, que está cada vez mais furioso e poderoso. Enquanto Sky aprende mais sobre si e os inumanos, Coulson foge da própria SHIELD junto de Fitz e Hunter, até que um aliado retorna e eles precisam se unir a um velho inimigo para pôr fim nos planos da Hydra. Quando Tony Stark tenta iniciar um programa de manutenção da paz, as coisas dão errado e cabe aos Vingadores, com seus velhos e novos aliados, impedirem o Ultron de realizar seus planos terríveis. Com a SHIELD reunida novamente, o grupo de Inumanos revela-se como uma ameaça que põe toda a agência em risco, enquanto uma perigosa aliança é desfeita. Christine Everhart e o canal WHIH apresentam uma coleção contundente de conteúdos, incluindo um vislumbre do futuro da Fintech com Darren Cross e a entrevista com o prisioneiro Scott Lang. Com a surpreendente capacidade de diminuir em escala, mas aumentar em força, o ladrão Scott Lang deve abraçar seu herói interior ao ajudar Hank Pym a proteger o segredo por trás do traje do Homem-Formiga e realizar um roubo que salvará o mundo. Quando Matt Murdock, o Demolidor, pensa que está trazendo a ordem de volta à cidade, novas forças estão surgindo em Hell's Kitchen. Agora, o Homem Sem Medo deve confrontar um novo adversário, Frank Castle, e enfrentar uma antiga paixão, Elektra Natchios. Depois que um experimento sabotado o deixa com super força e pele inquebrável,
Luke Cage se torna um fugitivo tentando reconstruir sua vida no Harlem, na cidade de Nova York. Problemas maiores surgem quando Frank Castle aceita o nome de Justiceiro, como um homem que faz justiça com as próprias mãos. Enquanto isso, Matt deve equilibrar seu dever para com sua comunidade como advogado e sua perigosa vida como o demônio de Hell's Kitchen. Boca de Algodão revida contra Luke Cage ao se vingar do povo do Harlem, enquanto a detetive Miss Knight enfrenta a corrupção da polícia. Luke então percebe que salvar a comunidade pode transformar antigos aliados em inimigos, e inimigos em aliados. O diretor Phil Coulson e a agente Sky, agora Daisy Johnson, lideram a busca por poderosos surgindo pelo mundo. No entanto, os agentes da SHIELD logo descobrem que eles não são o único grupo procurando por esses novos inumanos. Com o crime tomando conta do Harlem, Luke Cage é retirado das sombras e deve lutar uma batalha pelo coração de sua cidade, forçando-o a enfrentar um passado que ele mesmo tentou enterrar. Alianças inesperadas são formadas quando os agentes da SHIELD tentam impedir uma ameaça que está caçando e matando inumanos, enquanto a Hydra se reergue na missão de trazer o primeiro inumano e fundador da Hydra de volta à Terra. Após passar anos na cidade mística perdida de Kunlun, Daniel Rand retorna a Nova York e luta contra o elemento criminoso que corrompe a cidade, utilizando sua maestria em artes marciais e a habilidade de invocar o poder do Punho de Ferro. Os agentes da SHIELD tentam impedir Hive e a Hydra de juntarem um exército inumanos, enquanto novos aliados chegam e antigos se vão. Os Vingadores salvaram nosso mundo, mas a que custo? O WHIH Newsfront retorna com um relatório especial com Christine Everhart e Will Adams. Daisy Johnson tem uma terrível visão do futuro, enquanto os agentes da SHIELD buscam informações sobre Hive e o passado de um dos líderes da Hydra é exposto. O WHIH Newsfront pergunta aos telespectadores quem deve ser responsável por todos os custos associados ao processo de limpeza e reconstrução deixados para trás pelos heróis. Daisy Johnson lidera os guerreiros secretos contra Hive, mas um deles é contaminado pelos poderes da última cabeça da Hydra, e a confiança entre os agentes da SHIELD é desfeita. WHIH Newsfront debate os Vingadores e qual o papel que a Casa Branca tem nessa questão, e entrevista o presidente Matthew Ellis sobre suas ideias sobre a regulamentação dos Vingadores. Um quarteto nada convencional de vigilantes, formado por Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage e Punho de Ferro, se une na missão de defender Nova York do Tentáculo e entrarem na jornada de se tornarem heróis. Coulson e os agentes da SHIELD correm para combater o controle de Hive sobre os inumanos, conforme descobre o plano dele contra a humanidade. WHIH Newsfront mostra as últimas notícias de um ataque em Lagos, Nigéria, com relatos da presença dos Vingadores no local. Antes de assistir Capitão América Guerra Civil, você pode agora assistir a cena pós-crédito do filme do Homem-Formiga. Um incidente envolvendo os Vingadores resulta em uma pressão política que fratura a equipe, com Steve Rogers liderando um grupo para que permaneçam livres e sem a interferência do governo, e o outro, liderado por Tony Stark, que por culpa, decide apoiar a supervisão e responsabilidade governamental. Natasha Romanoff, a Viúva Negra, confronta as partes mais sombrias de seu passado, enquanto surge uma perigosa conspiração, tendo que lidar com sua história como espiã e os laços quebrados deixados para trás antes de se tornar uma Vingadora. Hive põe seu plano final em prática, enquanto os agentes da SHIELD fazem de tudo para impedi-lo, com o peso de saberem que alguém da equipe irá morrer. Antes de assistir Pantera Negra, você pode assistir agora a cena pós-crédito do filme Capitão América Guerra Civil. Após sua participação no conflito entre os Vingadores, T'Challa retorna para Wakanda para tomar seu lugar como rei. No entanto, a posição de T'Challa como rei e Pantera Negra é testada quando ele é arrastado para um conflito familiar que coloca em risco todo o destino de Wakanda e do mundo. Depois que a família real dos Inumanos é dividida por um golpe militar, eles escapam para o Havaí, onde suas interações com a humanidade ao seu redor podem ajudá-los a retomarem Atila. Emocionado com sua experiência com os Vingadores, Peter Parker volta para casa e tenta voltar à sua rotina diária normal, focado em provar ser mais do que apenas um amigão da vizinhança, o Homem-Aranha, até que uma ameaça põe em risco tudo o que ele preza. Depois de se vingar dos responsáveis pela morte de sua esposa e filhos, Frank Castle descobre uma conspiração que vai muito além do submundo do crime de Nova York. Agora conhecido em toda a cidade como Justiceiro, ele deve descobrir a verdade sobre as injustiças que afetam mais do que apenas sua família. O neurocirurgião Dr. Stephen Strange tem a vida mudada para sempre depois que um acidente o priva do uso de suas mãos. Ele busca por cura em Kamar-Taj,
onde ele aprende a usar a magia para lutar contra as forças empenhadas em destruir a nossa realidade. Tyrone Johnson e Tandy Bowen vêm de origens totalmente diferentes. Quando criança, eles se encontraram em um acidente, mas agora os seus destinos se cruzam novamente, revelando os poderes um do outro, que eles usam para resolverem problemas do passado. A SHIELD volta a ser legitimada com um novo diretor, e seguindo o Tratado de Sokovia, eles tentam capturar Daisy Johnson, que ficou abalada pela morte da equipe e se tornou a Vigilante Tremor. No entanto, Robbie Reyes cruza o caminho dos agentes como um motorista fantasma, outro vigilante que pode ser uma ameaça ou um aliado. Helena Rodrigues relembra junto de Daisy Johnson de sua caçada por vingança e discutem como resolverem esse assunto sob a burocracia da SHIELD e as restrições do Tratado de Sokovia. Logo após o encontro com o motorista fantasma, os agentes da SHIELD se deparam com um crescente movimento anti-humano. Enquanto isso, Ada, um modelo de vida artificial, sequestra e substitui um dos agentes. Os agentes da SHIELD são conectados a uma realidade virtual conhecida como Framework, criada pelo Dr. Radcliffe e Fitz. Eles acordam e se encontram em um mundo irreconhecível, um mundo no qual a Hydra reina de forma soberana, enquanto Daisy e Gemma tentam despertar os agentes para poderem voltar para o mundo real. Jessica Jones está começando a recompor sua vida depois de seu confronto com Killgrave. Agora conhecida em toda a cidade como Vigilante, um novo caso a faz confrontar relutantemente quem ela realmente é, enquanto se aprofunda em seu passado. Depois de limpar seu nome, Luke Cage se tornou uma celebridade nas ruas do Harlem, com uma reputação tão à prova de balas quanto sua pele. Mas ser tão visível só aumentou sua necessidade de proteger a comunidade e encontrar os limites de quem ele pode ou não pode salvar. Com a ascensão de um novo inimigo, Luke é forçado a enfrentar a linha tênue que separa um herói de um vilão. Motivado pelo que vivenciou na luta contra o tentáculo junto aos defensores, Danny Rand assume o trabalho vigilante e atua como punho de ferro contra o crime no seu bairro, até que um antigo aliado se torna seu inimigo, pondo em risco o poder do Chi. Desaparecido há meses, Matt ressurge como um homem quebrado, colocando em questão seu futuro como vigilante demolidor e advogado Matthew Murdock. Danny Rand, junto de Colin Wing e Miss Knight, luta contra Davos pela retomada do poder do Punho de Ferro e para salvar a cidade da crescente violência promovida pelo Serpente de Aço. Com o retorno de Wilson Fisk e com o imitador manchando a imagem do Demolidor, Matt Murdock deve escolher entre se esconder do mundo ou abraçar seu destino como um herói. Tandy e Tyrone estão aprimorando seus poderes e decidem ajudar de sua forma a comunidade a resolverem os crimes, até que eles enfrentam uma vigilante violenta e descobrem o mal que está perseguindo as jovens mulheres da cidade. Agora você pode assistir a cena pós-crédito do filme Doutor Estranho antes de começar Thor Ragnarok. Loki assumiu Asgard e Hela emergiu para roubar o trono para si, enquanto Thor está preso do outro lado do universo. Para escapar do cativeiro e salvar seu lar da destruição iminente, Thor deve primeiro vencer uma competição mortal, derrotando seu ex-aliado e companheiro vingador, o incrível Hulk. Os agentes da SHIELD são sequestrados e acordam uma estranha nave espacial no futuro. Quando o agente que ficou para trás retorna, eles fazem de tudo para salvar a nave do domínio dos Kree e voltarem para casa. Alex, Nico, Carolina, Chase, Garrett e Molly, 6 adolescentes de Los Angeles, descobrem que seus pais fazem parte de uma terrível seita. Para levá-los à justiça, os fugitivos se unem contra o orgulho, enquanto descobrem seus poderes e desenvolvem laços entre si. Enquanto procuram comida, abrigo e cuidam dos outros, os fugitivos percebem que, para o bem ou para o mal, eles estão presos um ao outro, e cabe a eles derrotarem seus pais e o líder do orgulho, enquanto eles suspeitam que há um traidor entre eles. Os fugitivos se preparam para a luta final contra o líder do orgulho e sua família alienígena, mas algo dá errado e eles são enviados para uma dimensão sombria. Os agentes da SHIELD voltam para o presente e lutam contra os eventos que desencadearão em um terrível destino. Frank Castle tem levado uma vida tranquila na estrada até que de repente se envolve na tentativa de assassinato de uma jovem. Enquanto ele é atraído para o mistério que a cerca e aqueles em busca das informações que ela possui, Castle atrai um alvo em suas costas, enquanto novos e velhos inimigos o forçam a confrontar se ele deve aceitar seu destino e abraçar a vida como um justiceiro. Como filhos de um misterioso e poderoso assassino em série, Damon e Anna Hellstrom retomam seus laços como irmãos enquanto rastreiam uma demoníaca ameaça iminente. Quando Jessica Jones cruza o caminho de um psicopata altamente inteligente, ela e Trish Walker devem consertar seu relacionamento fraturado
e se unirem para derrotá-lo. Mas uma perda devastadora revela suas ideias conflitantes de heroísmo e as coloca em uma rota de colisão. Os agentes da SHIELD se deparam com o retorno da Hydra como um fator fundamental do terrível destino que está cada vez mais próximo de se concretizar. Depois de sua participação no conflito dos Vingadores, Scott Lang luta contra as consequências de suas escolhas como super-herói e pai. Enquanto ele tenta reequilibrar sua vida doméstica com suas responsabilidades como Homem-Formiga, ele é confrontado por Hope Van Dyne e Hank Pym com uma nova missão urgente. Scott deve mais uma vez colocar o traje e aprender a lutar ao lado da Vespa, enquanto a equipe trabalha junta para descobrir os segredos de seu passado. Depois de ficarem presos na Dimensão Sombria por 6 meses, os fugitivos começam a desconfiar que uma nova ameaça mística está por vir. Na tentativa de salvar a todos, um aliado torna-se o inimigo e os agentes da SHIELD estão cada vez mais próximos do derradeiro e destrutivo destino. Os fugitivos se unem a seus pais para deterem a ameaça mística da feiticeira Morgana Le Fay, enquanto recebem uma surpreendente ajuda de novos amigos. Na última chance de mudar o futuro, os agentes da SHIELD precisam aceitar a morte de um amigo para poderem salvar a todos. Na luta final contra Morgana, um membro da equipe é morto e os fugitivos precisam viajar no tempo para salvar um amigo. Agora você pode assistir as cenas pós-crédito dos filmes Guardiões da Galáxia Volume 2, Pantera Negra e Thor Ragnarok antes de começar Vingadores Guerra Infinita. Como os Vingadores e seus aliados continuaram a proteger o mundo de ameaças grandes demais para qualquer herói lidar, um novo perigo emerge das sombras cósmicas, Thanos, cujo objetivo é coletar todas as 6 joias do infinito, tornando o destino da Terra e do universo ainda mais incerto. Agora que você já viu Vingadores Guerra Infinita, você pode assistir a cena pós-crédito de Homem-Formiga e a Vespa e Capitã Marvel. Se você quiser também, você pode assistir os primeiros 20 minutos de Vingadores Ultimato, mas isso fica a seu critério. Se você quiser deixar para ver depois, não tem problema. Enquanto um grupo de agentes da SHIELD está no espaço na busca de um companheiro de equipe, na Terra, um inimigo com rosto familiar emerge, trazendo consigo uma ameaça interdimensional que põe o mundo em risco. Em sua última missão, os agentes da SHIELD viajam pela história atrás de uma raça alienígena que quer a Terra para si. Mas para isso, essa raça decide acabar com a SHIELD antes mesmo dela existir. Após as severas ações de Thanos, os Vingadores precisam se unir na jogada final para vingar o universo e salvar a todos. Loki é preso pela Agência de Variação Temporal, e para se salvar, une-se a eles para deter uma ameaça que põe em risco a linha do tempo como um todo. O Vigia revisita importantes momentos da história, mas com uma pequena alteração, observando os desdobramentos dessas mudanças através de todo o multiverso. Wanda Maximoff e Visão vivem uma pacata vida como um casal no subúrbio, até que a realidade não parece ser mais tão real, e precisam descobrir o que está acontecendo de fato. Agora, antes de ver a série do Falcão e Soldado Invernal, assista a cena pós-crédito de Viúva Negra. Sam Wilson e Bucky Barnes se unem relutantemente na luta contra uma ameaça global, que envolve o surgimento de novos super-soldados, e para isso, eles precisam fazer perigosas alianças com o antigo inimigo. Antes de ir para a Europa com sua turma, Peter Parker tem muito a fazer como ele mesmo e como Homem-Aranha, desde comprar o equipamento necessário na mercearia até derrubar um gigantesco sindicato criminoso. O plano de Peter de deixar o super-heroísmo para trás por algumas semanas e aproveitar suas férias é rapidamente descartado quando ele relutantemente concorda em ajudar Nick Fury a desvendar o mistério de vários ataques de criaturas elementais, criando estragos por toda a Europa. Isso já é tudo que temos lançado até o momento, mas o que mais o futuro nos guarda? Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis, Miss Marvel, Eternos, Gavião Arqueiro, Homem-Aranha sem volta para casa, Mulher Hulk, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, Cavaleiro da Lua, Thor, Amor e Trovão, Invasão Secreta, Pantera Negra, Wakanda para sempre, Coração de Ferro, As Marvels, Guerra das Armaduras, o especial do Natal dos Guardiões da Galáxia, a série de curtas Eu Sou Groot, Homem-Formiga e a Vespa, Quantum Mania, Guardiões da Galáxia Volume 3, Quarteto Fantástico e Blade, além das já confirmadas segundas temporadas de What If e Loki, um quarto filme do Capitão América, uma série spin-off para a Echo e uma série sobre o reino de Wakanda, além de vários títulos ainda não revelados. Aqui encerramos mais esse episódio. Muito obrigado por assistir até o fim. Agradeço que vocês puderem compartilhar, deixar um like e comentar, discutir e apoiar o canal a crescer. Agradeço a todos por participarem desse primeiro ano do nosso canal e espero que esse seja o primeiro de muitos.
À medida que forem saindo os cronos especiais de cada série e filme que ainda não foi lançado, eu vou atualizando essa listagem. Para você que quer saber como essa narrativa está toda conectada, os episódios mais detalhados continuarão saindo à medida que for possível. Até lá, novamente muito obrigado e até a próxima. We'll return in a moment.